Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje teremos aqui por tema Viver é Cristo, ter é lucro. É essa apostila que foi feita, né? Base aqui em Filipenses 1, versículo 21. Inclusive, né? Me inspirei nessa passagem para dar o nome a esse canal, né? Título, o nome do canal, Viver é Cristo. E é uma passagem bem interessante, né? Conforme a gente analisa ali o contexto histórico, analisamos também, né, ali o que Paulo vem nos ensinando também através dessa passagem. É uma passagem realmente bem profunda e há muito que nós aprendermos aqui através, né, ao examinarmos aqui essa passagem, onde Paulo declara que viver é Cristo e o morrer é lucro. A versão Bíblia King James. Então, peço já de antemão aos irmãos, se possível for por gentileza, os irmãos puderem deixar o like, deixar o comentário. Certamente ajudará na divulgação dessa pregação e assim mais pessoas podem ser tocadas por meio dessa mensagem e assim compreenderem de uma forma melhor o que essa passagem tem aqui a nos dizer e apresentar para cada um de nós. Então, dando aqui prosseguimento, né, com o estudo, vemos aqui, Paulo diz assim em Filipenses 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, conforme aqui na Bíblia King James. Se não me engano, aparece tanto dessa forma aqui na King James quanto também na NVI. Né? E aí, inclusive, é essa frase que a gente vê em alguns filmes. E pelo menos pra mim é algo que é bem impactante, né? Ali mexe bastante, né? Deve ter um sentido ali bem profundo ao examinarmos esse versículo, não somente o versículo, mas o capítulo inteiro, né? Embora que a gente vai examinar somente esse versículo, a gente pode tirar vários ensinos aqui para as nossas vidas, né? E também identificarmos aqui o que Paulo estava querendo aqui dizer através dessa passagem. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, provavelmente em Roma, por volta do ano 61 d.C. Apesar das circunstâncias adversas, essa carta é marcada por um tom de alegria, confiança e encorajamento. Paulo escreve a uma igreja que ele mesmo fundou, fundou entre aspas, em sua segunda viagem missionária, Atos 16. Uma comunidade que se mostrava fiel e generosa, inclusive contribuindo com ofertas para o sustento do apóstolo. Então, a gente vê aqui, né, que Paulo fundou, entre aspas, essa igreja, basicamente pregou a mensagem lá, né, e assim foi formada, né, uma igreja ali. Nós sabemos, né, que a igreja é de Deus. Né? A gente não pode dizer que a igreja é de Paulo. A igreja pertence a Deus. Paulo somente cooperou ali para que aquela igreja fosse fundada. E conforme a gente já abordou, né, já abordamos aqui sobre Filipenses, a gente pode vir aqui e abrir aqui no canal. Temos aqui a pregação, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vemos aqui através, né, examinando aqui, a gente vê que essa carta aqui, ela por si só é uma carta, né, conhecida como a carta da alegria. Paulo numa prisão, basicamente ali, alegre, né, ali escrevendo aquela carta, aconselhando os irmãos ali, mesmo ele em um cenário, né, que não seria ali favorável, ele expressando ali sua alegria para com os irmãos. Então, recomendo, né, que estudem, que também vejam esse vídeo. É bem interessante a gente examinar essa passagem, né? Uma passagem que é muito também utilizada no sistema religioso para dizer, né, no sentido de poder ele fazer tudo, né, num sentido de adquirir bens materiais, mas a gente vê que ao examinar essa passagem, que Paulo está basicamente dizendo, né, que ele pode passar por toda e qualquer situação com alegria através, né, ali de Deus que o fortalece. Então, recomendo que assistam. É bem interessante a gente abordar essa passagem. Mas prosseguindo aqui, a gente viu a questão ali, né, de que também essa igreja, né, foi... A gente vê a história ali de como ela foi ali surgindo, né, foi lá em Atos 16. Inclusive, não somente aquela passagem de Filipenses que a gente abordou, mas também, né, já abordamos sobre o carcereiro, né, em Filipos. E também aqui a igreja de Filipos, né, e sua família ali por um todo também se converteu ao evangelho e se assentaram em Atos 16. Então, em Atos 16 a gente vai ver ali a viagem missionária de Paulo para Filipos, convertendo pessoas ali ao evangelho, convencendo, né, que
Jesus ali era o Cristo. E logo, né, ali uma comunidade fiel, né, ali que se mostrava fiel, generosa, né, aceitando ali a mensagem. Com o prosseguimento ali, né, com a formação da igreja, foi também contribuindo, né. Paulo ali, ele cita em suas cartas que eles foram contribuindo ali com a igreja. Apenas abrindo aqui em Atos, só pra gente dar uma olhada, né, a gente não vai ler o capítulo todo, muito grande, então sei que só vai estender bastante, né. Mas a gente tem aqui, é, aqui ó, e dali para Filipos, né, que é a primeira cidade da Macedônia, é uma colônia, né, uma colônia de Roma. E aí a partir daqui ele vai citando várias coisas ali que ocorreram ali é, lá em Filipos. É bem interessante a gente também estudar essa passagem ali, né, do livro ali de Atos, Atos dos Apóstolos. Mas prosseguindo, é nesse contexto que ele compartilha uma das declarações mais profundas e centrais ali da vida cristã. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ao chegar ao versículo 21 do primeiro capítulo, Paulo está refletindo sobre a possibilidade real da sua morte. Ele não está apenas, entre aspas, né, ali filosofando sobre a vida e a morte, mas sim tratando de uma possibilidade concreta, já que sua prisão poderia terminar em condenação. No entanto, o que chama atenção é a forma como ele encara essa realidade. Em vez de medo ou desespero, Paulo ele mostra uma convicção firme. Sua vida tem um único propósito, esse é Cristo. E sua morte traria um benefício ainda maior, estar ali, né? Isso após, né, ali a ressurreição, nós sabemos, né? E temos ali o sono da morte, né? E quando nós morremos, permanecemos nesse sono, só que é algo que é basicamente como, né, creio, né, assim que um abrir e piscar de olhos, né? Porque como é um sono, assim como a gente dorme e não percebe o tempo passar, né? A gente só acorda no outro dia, creio que será da mesma forma, né? A gente vê ali o Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, se eu não me engano, abordando, né, ali a morte como se fosse um sono. Então é interessante a gente também destacar isso, né? E ali, após a morte, né? Isso quando se der a ressurreição, porque se não houver esse sono da morte, né? Que a pessoa ela já praticamente morrer e já ir pro céu ou ir pro inferno, né? Que a gente sabe que isso aí vem ali de doutrinas gregas, né? Ali a partir de doutrinas gregas, né? De morar no céu, devido ali à mistura com o paganismo. A gente sabe que a partir disso, né? Ali, a ressurreição já não faz ali mais sentido, né? Até porque a gente vê, né, várias coisas ali, várias coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos diz, né? Que é no momento de sua vinda que aqueles, né, que estão mortos ressuscitarão. Então, são algumas provas, né? Não é algo que a gente vai abordar hoje aqui, né? Creio que a gente estaria saindo para outro tema, mas é bem interessante a gente dizer, né? Aqui só para explicar essa questão, que quando Paulo morrer, isso após a ressurreição, ele teria esse benefício ainda maior que era estar ali com Cristo. Essa perspectiva não é comum e nem natural do ponto de vista humano. Para o mundo, viver é buscar prazer, conquistas pessoais, realizações materiais. Morrer é uma perda, o fim de tudo. Então, basicamente para o mundo é isso aqui, né? O que eles acham que é viver, né? Buscar prazer, ter conquistas, realizações, tal. Mas a morte é o fim de tudo isso. É a perda, né? É o fim de tudo. Mas Paulo, e para todo cristão, né, ali verdadeiramente comprometido com o evangelho, a lógica é invertida. Viver é uma oportunidade de servir a Cristo, né, de convertermos mais pessoas, de trabalharmos, né, para o Senhor Jesus. E o morrer é basicamente a porta, né, ali de entrada para a plena comunhão com Ele, como já falamos, e isso depois ali da própria ressurreição. O versículo 21 não é apenas uma expressão bonita de fé, ele é o resumo de toda uma cosmovisão cristã. Ele mostra como alguém que teve um verdadeiro encontro com Jesus passa a enxergar a existência, não somente ele, né, mas creio que também ali cada um de nós deve ali pensar também dessa forma, né, que basicamente viver, não que a gente não vai se apartar, né, de coisas que são lícitas, mas viver é devidamente ali viver como Cristo viveu. E morrer é basicamente ali, né, a gente pode dizer que o encerramento, né,
Mas também ali quando Cristo vier, se nós, né, realmente ali, se a morte não chegar, né, antes de Cristo voltar, a gente vai, tipo, morrer entre aspas, né, porque a gente vai ser transformado no corpo glorificado. E aí a gente morre pra carne e herdamos ali, né, o corpo glorificado. Mas basicamente a morte, ele é basicamente forma resumida, né, é o início ali do que a gente realmente vai viver, né, com a promessa ali, através dos méritos de Jesus, herdarmos ali também o corpo é glorificado. Então, ele mostra, né, que Paulo, como alguém que teve um verdadeiro encontro com Jesus, passa a enxergar ali a existência. Mostra também a diferença entre religião e vida com Cristo. Paulo não está dizendo que viver é seguir regras ou ser religioso, mas que viver é Cristo, né? Nesse sentido, né? Viver como Cristo viveu, obedecendo aos mandamentos de Deus, sendo fiel, né? Respeitando, né? O Senhor Jesus é basicamente o nosso maior exemplo, né? Ali de pessoa do qual a gente pode se inspirar para, ao menos ali, né? Tentarmos buscar ser o máximo parecidos, né? Ou seja, Cristo é o motivo e o meio e o fim ali, né? Da sua vida. É em que sentido? A gente pode entender ali que, basicamente, depois que nós nos convertemos, né, ali, temos claramente o nosso Deus, a gente não vai, né, idolatrar a Cristo, até mesmo ele mesmo falou ali ao ser tentado, né, ali no deserto, que só a Deus, né, ali prestaria culto. Mas, basicamente, ele está dizendo aqui que viver é Cristo, é viver para Cristo, viver como ele viveu, viver ali, né, para fazer a sua obra, né, fazer o que ele ali nos ordenou que fizéssemos. Então é isso que, nesse sentido, né, que ele está dizendo, né? Paulo, a gente vê que em toda a sua vida ele viveu ali para Cristo, trabalhando no reino, né? E isso foi ali, embora que não teve o início, né? Embora que não foi o início de sua vida, mas foi o motivo, foi o meio também de sua vida e o fim. Ele passou basicamente ali, né? É, creio que a maior parte da sua vida ali servindo ao Senhor Jesus. Então toda a sua identidade está fundamentada ali em Jesus. Isso inclui, né, ali o seu próprio chamado, suas ações, seus relacionamentos e até mesmo a sua disposição de enfrentar o sofrimento. Esse versículo também ele nos confronta, né? Ele nos faz perguntar: o que é viver para mim? O que seria o meu maior ganho, né? É como se ele viesse. Quando a gente lê, né, a gente pode pensar isso, né? Pode surgir essas dúvidas. O que seria, né, viver para cada um de nós? O que seria o nosso maior ganho? Ele exige uma resposta prática e não apenas teórica. Afinal, se viver é Cristo, então cada aspecto da vida deve refletir essa realidade. Trabalho, estudos, escolhas, relacionamentos, tempo, dinheiro, tudo. Como a gente pode aplicar isso? Dando, fazendo ali o melhor é algo que é difícil, definitivamente, não é algo que é do dia pra noite. Mas quando a gente fala que de viver é Cristo, no trabalho, por exemplo, a gente dá um bom testemunho, a gente trabalha ali, né, buscando ser um bom exemplo, né? Não pra querer ali aparecer, mas pra realmente ali falar, quando as pessoas virem, olha, aquele homem ali realmente é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa honesta. Ela faz ali o melhor, né, para o seu trabalho, nos estudos, né, ali buscando estudar também de uma maneira que aumente o seu conhecimento, né? Isso tanto no sentido secular, né, mas também bíblico. Se você também se esforçar para em seus estudos, também poderá ser visto ali como alguém que é estudioso, é inteligente, né? Nas escolhas também, né? A gente vai ali perante o nosso Deus, né, em nome do Senhor Jesus, pedimos ali a direção. Nossos relacionamentos também mudam. A gente não vive mais com pessoas que claro que tem certas situações que são um pouco difíceis de evitar, né? Pode ser mesmo a família, mas, por exemplo, a gente já não vive mais com aquelas amizades, né? Que já não são certas. Ou então, se até temos nessas amizades, mas a gente não compactua, né? Com seus pecados, assim como o Senhor Jesus mesmo ali, né? Ele disse, né? Na verdade, a gente vê ali, na verdade, Jesus vivendo, né? Ele vivia com pecadores, mas não compactuava com seus pecados. Mas nos relacionamentos a gente também evita viver, né? Assim, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo com essas pessoas que acabam, né, não sendo um exemplo para nós, pode acabar somente mexendo ali conosco e a gente pode até negligenciar certas questões. O tempo também, a gente passa a controlar o nosso tempo, né, ali o tempo que Deus nos dá aqui de uma maneira melhor. O próprio dinheiro também,
nós ministramos, né, sabemos ali organizar bem o dinheiro para gastar em tudo quanto a gente precisa, né? Um pouco para as contas da casa, um pouco ali para a compra do mês, um pouco para aquilo, para isso. Então, vai refletir basicamente tudo. Tudo deve refletir essa realidade, né? Viver é Cristo. E se morrer é ganho, isso mostra que a nossa esperança não está nesse mundo contaminado pelo pecado, mas na restauração da terra que está por vir. Uma esperança real, segura e ancorada ali na ressurreição, né, ali de Jesus. Portanto, estudar Filipenses 1, versículo 21 com profundidade é mais do que entender as palavras de Paulo, é refletir sobre o centro da nossa fé, sobre a suficiência de Cristo e sobre como a eternidade molda o nosso presente. Esse estudo nos levará a confrontar, né, nosso coração, realinhar nossas motivações e renovar a nossa esperança. Isso para cada um de nós. Então, essa foi a introdução. Vamos agora dar início aqui ao nosso estudo, primeiramente examinando aqui o contexto da passagem. Então já vemos aqui a passagem, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para compreendermos plenamente o significado de Filipenses 1, versículo 21, é essencial analisarmos o contexto em que essa declaração foi feita. Isso inclui o contexto histórico, o contexto literário da carta e o contexto imediato do próprio capítulo 1. Então, abordaremos aqui em 3 tópicos. Contexto histórico, primeiramente, depois contexto literário, e aí o contexto imediato de Filipenses 1, versículo 21. No contexto histórico, o apóstolo Paulo ele escreveu, né, ali essa carta durante um período de prisão, provavelmente em Roma, por volta ali do ano 61, né, depois de Cristo. Então vamos... É uma passagem um pouco longa, Atos 28, de 16 ao 31. Atos 28, a gente vê aqui do 16. E logo que chegando em Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo, né, se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. Então a gente vê aqui somente essa questão mesmo. Dá pra abordar o que vai ser abordado aqui nesse versículo 16 de Atos 28. Então a gente vê que Paulo provavelmente ali estava em Roma e essa carta provavelmente foi escrita lá por volta do ano 61 depois de Cristo. Ele estava ali aguardando, né, o julgamento diante do imperador romano, sem saber se seria libertado ou condenado à morte. Mesmo nessa situação de incerteza e sofrimento, Paulo ele não demonstra desespero. Pelo contrário, ele escreve aos filipenses com gratidão, amor e encorajamento. Filipenses 1, do 3 ao 5. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A gente vê Paulo aqui, né, com gratidão, amor, né? Ele mesmo fala que apresenta em suas orações, né, cada irmão ali de Filipos. Então, a gente vê, né, que Paulo, ao invés de demonstrar desespero, ele demonstra, né, essa gratidão, esse amor, esse encorajamento ali aos irmãos. Prosseguindo, a gente vê aqui que a cidade, né, de Filipos, ela era uma colônia romana. A gente mesmo viu ali um pouco antes, né, ali. Na verdade, vamos ver aqui novamente, né, em Atos 16, ali, no versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade, né, desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Então, deixa eu colocar aqui na NVI, que vai ficar mais claro. Ela cita aqui, ó, no versículo 12. Dali partimos para Filipos, a Macedônia, que é colônia romana. E a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. Então, a cidade de Filipos, ela era uma colônia romana na Macedônia, composta por muitos cidadãos romanos. A igreja ali era composta por gentios convertidos, incluindo Lídia, que é citado lá em Atos 16, dos versículos 14 ao 15, e o carcereiro que se converteu após o terremoto em Atos 16, 25 ao 34, que a gente já abordou. Tá aí no canal, né, a pregação. Para aqueles que também quiserem, né, meditar nessa passagem, bem interessante a gente ver aqui o carcereiro em Filipos. Essa igreja se destacou por sua generosidade e por manter comunhão ativa com Paulo, mesmo em meio à sua prisão. Filipenses 4, do 15 ao 18. Então vamos dar uma olhada aqui. Filipenses 4.
Vamos abrir aqui, Filipenses 4, do versículo 15 ao 18. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois eu estou em Tessalônica e vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2 quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que eu tenho, é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. E agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta, de aroma suave e um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Isso no sentido, ali de Paulo realmente receber aquilo com alegria, da gratidão a Deus, Então que ele estava oferecendo ali sacrifício, A gente sabe que é no sentido ali simbólico de ser algo realmente agradável, de se receber, de oferecer graças, Então, eles auxiliaram ali Paulo enquanto ele ainda ali estava ali, preso, mesmo em sua prisão. Então, esse é o contexto histórico que a gente vê. Paulo escreveu ali por volta do ano 61, ali depois de Cristo, provavelmente em Roma. E a gente vê ali o contexto, dali da carta, ali com questão aos filipenses que sempre ajudavam ali Paulo, E a gente vê também aqui um pouco, sobre ali, para aqueles que quiserem, ver um pouco mais aqui sobre a igreja de Filipos, basta ler ali Atos 16, que vai dizer bem ali sobre a igreja. E até mesmo a carta aos filipenses que Paulo dá aqui, alguns ensinos para cada um de nós. Agora vamos para o contexto literário da carta. A carta aos filipenses trata de vários temas centrais da vida cristã. Alegria no sofrimento, Filipenses 1,18. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Filipenses 2, 17 ao 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Então, a gente vê aqui os temas centrais, inclusive essa carta é conhecida como a Carta da Alegria, Paulo ele cita várias vezes aqui a palavra alegria. A gente viu lá no último estudo, que a gente já citou aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Então, só mais uma vez aqui mostrando, o estudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então foi nesse estudo aqui que a gente acabou abordando. A gente vê que é conhecido como a Carta da Alegria. Também Paulo ele nos mostra a unidade na fé. Filipenses 4, na verdade Filipenses 2, do 1 ao 4, e diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, isso unidade na fé. Humildade, ali como virtude cristã. Filipenses, ali 2:5. A gente vê aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A gente vê algo bem interessante nessa passagem, que muitos utilizam ali para tentar defender, é o dogma da Trindade, dizer que Jesus é Deus. Então, para aqueles, que ainda têm dúvidas relacionadas, vai estar aí na descrição a playlist refutando o dogma da Trindade. A gente tem aqui que sendo, em forma de Deus, não teve por usurpação, ali conforme Filipenses 2, do 6 a 11, somente, aqui abordando um pouco sobre isso, para aqueles que ainda têm dúvidas sobre esse dogma. Deixarei aí na descrição, o link dessa playlist, aqueles que quiserem estudar ali sobre. Mas voltando aqui para passagem, a gente vê aqui humildade como virtude cristã, seja a atitude de vocês com a mesma, de Cristo Jesus, ali Cristo Jesus, o Senhor Jesus,
ele foi humilde, ele foi ali amoroso, né? A gente sabe ali todas as atitudes do Senhor Jesus e sabemos que ele é um dos maiores exemplos que a gente pode ter ali de como se viver, né, nesse mundo pecaminoso. E por fim aqui, né, no último tópico que a gente colocou, creio que possa ter mais, mas de uma forma resumida a gente colocou esses quatro, né, aqui, que é também aqui, por fim, a esperança na ressurreição. Filipenses 3, do 20 ao 21. A gente vê aqui, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes do seu corpo, né, ali glorioso. Então, também só explicando essa questão de cidadania, né? Basicamente ali, a nossa cidadania, ou cidade, né, como a gente vê lá em Apocalipse 21 ou Apocalipse 20, não tenho certeza, mas é uma dessas passagens. A gente vê, né, a própria, ou a Nova Jerusalém, porque a gente vê aqui uma promessa, né, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus, ele virá aqui reinar na terra. Ou então pode ser mesmo ali cidadania, né? Deixa eu pegar somente essa passagem no versículo 20, para mostrar aqui para cada um de nós, né, a palavra aqui no original grego, para que essa dúvida seja suprida, né? Muitos utilizam ali para dizer que vão morar ali, né, no céu. Sabemos, né, que não é uma doutrina correta, conforme a Bíblia, né? A gente vê na Bíblia ali promessas de que o reino, né, ali será na terra. Zacarias 14, temos Mateus 5:5, Salmos 37, entre outras várias passagens ali que abordam que o reino será, né, aqui na terra. Mas, abordando aqui sobre a passagem, a palavra pátria, que é politeuma, que é aqui a administração de fazeres ou civis, né, de uma comunidade, constituição de uma comunidade, forma de governo, né, as leis pela quais, né, ali é administrada. Então, basicamente, ou a gente pode entender como realmente cidade, que é a Nova Jerusalém, ou então como modo de viver, né? Sabemos que também o nosso modo de viver procede ali dos céus devido à santidade, né, do nosso Deus. Sabemos que o nosso Deus é santo, né? E é por isso que também a nossa cidadania, o nosso modo de viver, além da própria cidade, a Nova Jerusalém, né, está lá nos céus e certamente virá também para cá, né? Porque sabemos que essa cidadania, esse modo de viver, será também aqui implementado, né, aqui na Terra, e a Terra será restaurada. Para não fugir muito para outros temas, né? Vamos continuar aqui abordando sobre a passagem de Filipenses 1, versículo 21. Paulo também, né, agradece pela ajuda material que os filipenses enviaram. Filipenses 4, do 10 ao 20. Demonstrando o carinho e o compromisso da comunidade com a obra missionária. Então vimos aqui o contexto literário da carta. E agora, abordando o contexto imediato de Filipenses 1, 21. A partir do versículo 18 até o versículo 16, Paulo ele entra numa seção onde ele reflete sobre sua situação pessoal diante da possibilidade de vida ou morte. Ele diz o seguinte aqui, somente em duas passagens, né? Filipenses 1, no versículo 18 e também o versículo 20. Então diz assim o versículo 18, mas que importa, não obstante de todo modo, seja na pretensão, seja na verdade, Cristo seja pregado, e nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. E aí a gente vê no versículo 20, segundo a minha expectação e esperança, de que em nada, né, serei ali envergonhado. Antes, com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Então, Filipenses 1, os versículos 18 e o versículo 20. Esse versículo, ele prepara diretamente o terreno para o versículo 21, né, que Paulo ele declara que o seu maior anseio é que Cristo seja exaltado, né? Nós sabemos aqui, né, que Cristo, né, ali seja exaltado, certamente, né, ele estar ali, no caso Paulo, né, esteja vivo ou morto, né, aqui não está se referindo ao Senhor Jesus, né, esteja ele vivo ou morto, está falando de Paulo, né, ou seja, ele quer, seu maior anseio é que Cristo seja exaltado, né, ali em si, seja, né, ali Paulo vivo ou morto. Ele não está simplesmente ali aceitando o sofrimento como inevitável, mas vendo nele uma oportunidade para glorificar a Cristo. Então ele escreve ali a passagem do qual a gente está meditando hoje,
Filipenses 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa frase resume sua disposição. Se ele continuar vivo, continuará servindo a Cristo com zelo. Se morrer, na ressurreição dos mortos, na volta de Jesus, né, a gente sabe, é ali, né, na ressurreição dos mortos, por ocasião da volta do Senhor Jesus, terá o privilégio ali de estar com Cristo de maneira plena, né? Isso quando morrer. Nós sabemos aqui, né, mais uma vez somente abordando. Se morrer, na ressurreição dos mortos, por ocasião da volta de Jesus, ele terá ali o privilégio de estar com Cristo de maneira plena. Nos versículos seguintes, do 22 ao 26, Paulo entra em um dilema ali espiritual. Então, somente abordando aqui, Filipenses 1, dos versículos 22 ao 26, né, Paulo ele diz: caso eu continue vivendo no corpo, serei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. A gente sabe que no sentido de partir e estar com Cristo, né, isso no sentido ali de estar ali dormindo, né, ali o sono da morte, porque certamente ali as tribulações e dificuldades elas cessam, né? Contudo, ele diz aqui que é mais necessário, né, por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, Paulo está basicamente aqui dizendo, né, nos versículos 23, no versículo 23, que embora, né, ele esteja pressionado dos dois lados, né, ali, ele tá ali sendo pressionado por dificuldades, problemas, ele definitivamente, quem não quer, né, desejar ali partir e aí, né, cessar ali das dificuldades, cessar os problemas, né, e aí estar ali, né, no sono da morte ali, né, esperando a volta de Jesus, para que no momento, né, ali da ressurreição a gente possa realmente ali, né, ser ressuscitados, e aí definitivamente isso é muito melhor. Mas Paulo compreende que ele estar aqui, né, para ainda continuar a trabalhar, né, aqui no reino, para que assim mais pessoas se convertam para a fé, ele vê isso como algo ali melhor. Então ele reconhece, né, ali que sua permanência na carne, ou seja, em seu corpo, né, não na carne ali no sentido de viver segundo a carne, mas a carne que representa o seu corpo, é necessária para o progresso e a alegria da fé dos irmãos filipenses. Portanto, o contexto nos mostra um homem que não está simplesmente filosofando sobre a vida e a morte, mas alguém que vive preso, sofrendo e ainda assim com clareza espiritual e firmeza de propósito. Paulo ele revela uma perspectiva que só é possível a alguém totalmente entregue, né, ali a Cristo, ou seja, vivendo, né, ali para Cristo. A vida eterna, na verdade a vida terrena, é uma oportunidade de serviço. Então, ele está definindo isso, né? É uma oportunidade de servir. Já a morte, após a ressurreição, um encontro triunfal com Cristo em sua vinda. O contexto todo, né, ali reforça a ideia de que Cristo é a razão, o fim, né, ali é a razão e o fim ali de toda a vida cristã, porque sem Cristo, né, a gente sabe que sem Jesus ali, se nós não tivermos no corpo, né, não fizermos parte ali da videira, né, sem ele nada nós podemos fazer, né. Claro que não idolatrando, né, ali a Cristo, mas nesse sentido definitivamente, né, porque é através de Cristo que nós obtemos ali, né, a nossa salvação, porque é dessa forma que nós somos, né, ali implementados na igreja, que é o corpo de Cristo, né, só através ali de sua morte, né, trouxe também ali o perdão de todos os pecados. Então, definitivamente ele está dizendo que Cristo é a razão e o fim, né, isso no sentido ali de viver servindo, viver trabalhando, né, o motivo ali dele viver, mas claro, né, que Deus deve estar, né, ali acima de Cristo, né. Deus ali em nossos corações deve estar sempre ali em primeiro lugar, né. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ali, resumidamente, né, isso resume os 10 mandamentos, né, ali com relação do primeiro ao quarto. Também, né, amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas basicamente é isso, né. Paulo ele vê por um motivo, né, ali viver para Cristo, né. É a razão e o fim ali de toda a sua vida, se a gente meditar ali de uma forma profunda nessa passagem. Então, agora que nós abordamos aqui o contexto histórico, o contexto literário da carta e o contexto imediato de Filipenses 1:21,
nós abordaremos aqui uma meditação profunda agora na passagem, né? Creio que agora nós possamos aqui compreender de uma forma melhor sobre a passagem de Filipenses 1:21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, esse versículo, né, ele é uma das declarações mais densas e impactantes da vida cristã, tanto em termos teológicos quanto espirituais. Ele resume de forma clara e poderosa a essência da vida de Paulo, revelando seu coração, sua fé e sua perspectiva eterna. Ao meditar profundamente nessa passagem, é necessário observar cada parte com cuidado e atenção, compreendendo o que ela, né, afirma e o que ela exige de quem deseja seguir a Cristo com sinceridade. Então a gente vai dividir aqui essa passagem, a gente vai dividir ela em algumas partes e meditaremos nela. Então, primeiramente, porque para mim, na parte inicial aqui, porque para mim, essa abertura destaca a experiência pessoal. Paulo não fala em termos genéricos ou teológicos apenas, mas como alguém que viveu, experimentou e decidiu. O uso do pronome enfático, emoi, para mim, é proposital. Então, somente confirmando aqui, a gente vê, Filipenses 1:21, aqui a palavra emoi, que ela vai ter ali outra formação, né? Abrindo aqui uma nova guia. Ela vem ali de uma formação de palavras, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Na verdade, aqui, para mim. Então a gente vê a palavra emoi aqui. Ela tem um uso ali proposital, né? E traduzindo aqui a gente vê para mim, né? Eu, o pronome da primeira pessoa. Um pronome primário da primeira pessoa ali, se a gente for olhar no original grego, e é proposital. Ele está dizendo: essa é a minha convicção íntima, a minha realidade prática. Paulo não herdou essa perspectiva por tradição religiosa, nem por ter aprendido apenas em livros. Ele a obteve, né, ali por meio de uma transformação profunda em Cristo. Desde o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, Atos 9, do 3 ao 6, e ao longo de uma vida marcada por renúncia e sofrimento, missão e comunhão com Deus. Então, viver para Cristo, viver é Cristo, né? Ele citando aqui porque para mim é algo relacionado ali à experiência pessoal. Eu não posso basicamente me converter hoje e dizer que eu estou vivendo. Claro que a gente busca, né? Mas, por exemplo, eu não posso dizer que eu já estou vivendo para Cristo se eu ainda tenho um monte de erros, um monte de pecados, um monte de coisas, né? Que ainda tem que corrigir. Definitivamente é algo que vai acontecendo com os dias. E quanto mais a gente vai abandonando, aí sim a gente pode ir, né, afirmando que a gente está vivendo para Cristo. Então, Paulo, aqui ele destaca uma experiência ali pessoal, né? Ele fala para mim, para ele, né? E também, por ser para ele, né, deve também ser ali para cada um de nós. Mas somente abordando aqui um encontro de Paulo, né, ali com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, a gente vê aqui Atos 9, dos versículos 3 ao 6. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, né, cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então a gente vê aqui o encontro de Paulo com o Senhor Jesus, né? Uma experiência ali, né? Paulo viu a Cristo, né? E isso nos mostra ali, na verdade ele teve, né, um encontro com Cristo. Não tenho aqui a certeza se ele chegou, né? A gente sabe que ele ficou cego, né? Teve essa imensa esse resplendor de luz. E isso nos ensina, né, que a verdadeira fé precisa ali ser pessoal. Não é suficiente, né, apenas crer no que a igreja crê, ou repetir doutrinas, né, ou ir somente às reuniões. Basicamente, a gente também tem que ter ali, claro que também vai ter, né, ali a verdadeira fé, né, e vai ali nos ensinar que também a nossa vida para Cristo também tem que ser algo em conjunto, né, com os irmãos, mas também tem que ter a sua parte pessoal, que é nós, né, ali,
nós, o nosso Deus e o seu Filho, né, ali o Senhor Jesus. Então não é suficiente apenas crer no que a igreja crê ou repetir doutrinas. A pergunta é: qual é a minha própria convicção? Qual é o meu testemunho? Cristo é algo que eu ouvi falar ou alguém que conheço? Então, é meditar, né, nisso. Qual é a minha própria convicção? Né? O que nós queremos fazer, né, é algo que cada um de nós, né, deve pensar. Sempre ali que vier à mente, né, meditar. Né? Qual é a minha própria convicção? Qual é o meu testemunho? O que é que a gente pode dizer para as pessoas? Como nós ali nos encontramos, né? Tivemos uma experiência ali, né? Com o Senhor Jesus. Cristo é algo que eu ouvi falar ou alguém que conheço? Irmãos, é importante a gente abordar isso aqui, porque muitos negam, né? Ali a obediência aos mandamentos, mas a gente vê aqui que uma das maneiras, inclusive eu vou dar até isso aqui que vai ser uma chave, né? Vai ser aqui uma das chaves que a gente pode dizer que seria de como, né, conhecer a Cristo. Então, deixa eu só pesquisar aqui a passagem. Na Epístola de João, se eu não me engano. É, a gente vai ver aqui. Isso aqui é uma das chaves, né, para que a gente possa, né, verdadeiramente conhecer ali ao Senhor Jesus. Então, a gente vai ter aqui no versículo 6, mas vamos abordar aqui do 4, ó. Na verdade, a partir do 3. Vamos ler do 1. Para ficar melhor. Então, do 1 até o 6. Diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, obedecemos, né, ali obedecendo né, ali os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos, né. Basicamente, Jesus, ele deu ali, né, no Sermão do Monte, vários ensinos com relação aos 10 mandamentos que já foram dados, né. Ele aperfeiçoou ali, de certa forma, né, explicou certas questões, mas está aqui uma prova clara, né. E essa é uma das formas que nós verdadeiramente podemos ali conhecer ao Senhor Jesus, mas também, né, ao nosso próprio Deus, né, ali, o nosso Deus e Pai, né, o único e verdadeiro Deus, e o seu Filho, né, ali, o homem perfeito, né, não coigual ao Pai, mas ser humano ali perfeito, né, do qual a gente se inspira, e dessa forma, obedecendo aos mandamentos, né, a gente verdadeiramente podemos ali, né, conhecer a ambos. Então, é dessa forma, né, que a gente pode conhecer. Então, essa foi uma das chaves aqui para realmente aqui analisarmos se estamos, né, realmente conhecendo, né? Não que obedecer aos mandamentos é o suficiente, a gente também não obedece para ser salvo, né? A gente é salvo ali pela graça, né, ali do nosso Deus. Isso também é através da fé, né? Através da fé nós somos ali justificados e nós cremos. Então, que a gente também medite nisso, né? Qual é a minha própria convicção, qual é o meu testemunho. Cristo é algo que eu ouvi falar ou alguém que eu conheço? Então, essas são questões que podem surgir durante, né, ali a nossa caminhada. Então, agora abordando aqui a segunda parte do versículo, o viver é Cristo. Essa é uma das expressões mais fortes, né, na vida de um discípulo. Paulo não diz que Cristo é parte da vida ou que está presente em sua vida, mas que viver é Cristo. O viver dele se define por Cristo. Cristo é a razão, o objetivo, o motivo, o caminho, né, ali a força e o destino, né, da sua vida. Para Paulo, isso se manifesta em todas as dimensões, né? Mas voltando aqui para esse comentário, né? Basicamente, né, o que define a vida de Paulo ali, como a gente vê na própria citação do versículo, é que viver é Cristo, né? Mas mais uma vez, né, isso aqui não é ali, né, adorando ao Senhor Jesus, né, ou idolatrando. Basicamente, ele diz ali, né, mais uma vez que para ele, né, viver que nem Cristo viveu, né, obedecendo ali,
o porquê, né, que ele obedece, né, a salvação, né, também porque nós obtemos a salvação pelos méritos de Jesus, né, ele também é o caminho, né, ele mesmo afirma que ele é o caminho, né, e isso é um pouco, né, do que Paulo está querendo dizer, né. Claro, Deus, novamente, mais uma vez aqui, né, abordando, Deus sempre estará, né, ali acima do Senhor Jesus e Cristo não deve ocupar, né, ali o lugar de Deus. Claro que a gente tem o devido respeito, respeitamos o nosso mestre, né, o Senhor Jesus, mas nós não prestamos, né, ali adoração ao Senhor Jesus. E mais uma vez aqui abordando, né, recomendando aqui, refutando, né, ali o dogma da Trindade, abordado vários temas aqui, passagens, né, que muitos utilizam ali para tentar provar, né, ali uma suposta trindade ali na Bíblia. Prosseguindo, para Paulo, né, isso se manifesta em todas as dimensões. Primeiramente na missão, sua pregação não era sobre si mesmo, mas sobre Cristo, crucificado e ressuscitado. 1 Coríntios 2, do versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, aí este, né, ali crucificado. Segundo, no sofrimento, ele, né, se gloriava nas fraquezas para que o poder de Cristo, né, ali repousasse sobre ele, 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite, né, o poder de Cristo, a unção, né, ali do Senhor Jesus. Sabemos que Cristo, ele teve ali, né, poder, esse poder ali emana, né, do nosso Deus, que é ali, né, o Santo Espírito do nosso Deus, sabemos que provém ali do nosso Pai, né, não é pessoal, né, não é uma terceira pessoa, mas é algo, né, ali que é impessoal, né, que pode ser derramado sobre nós, é basicamente ali a presença, o agir, né, e o poder ali pelo qual, né, o nosso Deus age, né, a gente vê várias passagens que confirmam isso. Então, basicamente, né, nas fraquezas, para que nele, né, habite ali a unção, que é ali, né, o poder de Cristo, esse poder, né, que sabemos que emana de Deus, é o Santo Espírito ali do nosso Deus. Terceiro, na comunhão, ele buscava conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Filipenses 3, versículo 10, diz o seguinte: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Na obediência, tudo o que fazia, fazia em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E o quinto ponto, na motivação diária, o amor de Cristo o constrangia, conforme 2 Coríntios 5, do versículo 14, onde diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Essa expressão, ela é o oposto, né, ali, do espírito do mundo, de como o mundo vive. Para muitos, né, viver é o prazer, é o sucesso, é a fama, o conforto, família, o trabalho, a liberdade pessoal. E nenhuma dessas coisas é errada, né, em si mesma. Sabemos que não é errado eu ter sucesso na minha vida, não é errado eu ter fama, conforto, família, trabalho, liberdade pessoal. Mas todas, né, se tornam ídolos quando tomam o lugar de Deus ali, o nosso único Deus, né, como centro. Se eu deixar com que isso me domine, basicamente ela vai se tornar um ídolo dentro de mim, né? Mas para Paulo, né, Paulo ali, ele nos mostra o padrão verdadeiro. Cristo não é um complemento da vida, né? Ele é ali a própria vida, né? Cristo mesmo afirma, né, aqui. Vou pegar aqui a passagem. Ver aqui. Cristo mesmo falando, né? Ele mesmo é ali a própria vida, né? Então, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é isso que Paulo está abordando, né? Cristo ali, ele é, né? Ele não é um complemento, mas ele é a própria vida, né? Através dele que nós temos ali acesso ao nosso Deus. Né? Através de Cristo, nós temos acesso, né, ao nosso próprio Deus. Então, é isso que Paulo está nos mostrando aqui, né? Nada lhe tome, né, o centro, né, ali, que é o nosso Deus, né? Que nada tome o seu lugar, né, ali no nosso coração. Certamente devemos ali
adorar, né, somente ao nosso Deus, né? E Deus ele deve ocupar o centro em nossas vidas, né? E eu até eu não cheguei a perceber, achar que não tinha colocado, mas tá aqui a passagem, né? João 14:6, onde Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim". Então, quando Paulo diz, né, ali, o viver é Cristo, ele está dizendo que viver é ser, né, um ali com Cristo, é expressar Cristo, é obedecer a Cristo, né, amar e anunciar Cristo. Tudo que não é, né, ali, Cristo é basicamente ali secundário, né? É isso que Paulo tá basicamente aqui querendo dizer, né? Que é ser um, né? Basicamente aqui, ser um com Cristo, né? A gente vê ali, né? Jesus mesmo dizendo, né? Para que nós sejamos um, né? Assim como Jesus é um, né? Ali com Deus, né? E o Pai, isso no mesmo sentido, né? Ali, no sentido de propósito. Inclusive, eu tinha visto até um dia desses, né? Uma breve pregação sobre uma música, né? Que mesmo falava ali esse mesmo sentido que Cristo aqui fala, né? E fala algo relacionado, né? Somos um, né? Em uma boca, ou se eu não me engano é somos um em uma voz, né? Ou seja, é algo no mesmo sentido, né? Assim como Cristo, assim como Deus, né? Queria ali espalhar, né? A salvação, né? Ele queria ali, né? Deus queria espalhar, né? A salvação, queria compartilhar ali essa questão, né? Cristo da mesma forma. Para nós sermos um com Cristo, né, e também com o nosso Deus, é dessa forma também termos esse mesmo propósito, né? É no mesmo propósito, né? Que é espalhar ali a salvação, né? Então é expressar Cristo, obedecer, né, ao que Cristo nos deu, amar e também ali anunciar, né, o evangelho do nosso Senhor Jesus. Tudo, né, ali o que não é Cristo, né? Tudo que não é ali o evangelho é basicamente ali secundário. Então finalizamos aqui, né, viver é Cristo, explicando aqui alguns pontos, né, com relação ali que o Paulo realmente está querendo dizer. E o morrer é ganho, que é a parte final, né, desse versículo. A gente tem aqui a segunda metade do versículo é igualmente poderosa e até mais escandalosa, né, ali aos olhos humanos. Paulo, ele está preso, né? Sua vida está em risco e sua conclusão é morrer é lucro, né? Se a gente for olhar isso com os olhos humanos, pode parecer estranho, né? Mas realmente é a verdade, né? A palavra usada aqui para ganho, no caso, se a gente olhar com os olhos, né, espirituais, certamente é a verdade. Morrer vai ser basicamente ganho, né? Se morrermos, claro, em Cristo, né? Não adianta eu morrer, né, ali, segundo o mundo, né, vivendo nos prazeres do mundo, né? Certamente o morrer não vai ser lucro, certamente vai ser ali perda. Mas para nós, né, nós que buscamos a vida eterna, morrer ou então ser transformado certamente será ali ganho, né? Isso transformado quando Cristo vier, né? Aqueles que permanecerem ainda vivos quando Cristo voltar. Então, a palavra usada aqui para ganho é kerdos. É a mesma usada para lucro em negócios. Então, somente abordando aqui a palavra, né? Kerdos. Vamos ver aqui. Ela tem o sentido de ganho financeiro, genitivo, né? Ali. Ganho, lucro, né? Concordância, a gente tem uma concordância aqui, ganho, lucro, né? De afinidade incerta, ganho. A gente vê que tem esse sentido de ganho, né? O lucro no sentido realmente de comércio. Então, apenas olhando aqui, kerdos, né? Ganho, lucro adquirido por meio de comércio, né? Ali, entre aspas, assim, de fé. Assim, a fé e estão diretamente conectadas. Então, a gente vê aqui algumas passagens, né? Um pouco aqui do que tem a expressar aqui, mas a gente vê que basicamente essa palavra ela tem um sentido ali de ganho ou lucro no sentido de comércio. Então, ele está, né, ali fazendo uma afirmação ousada. Se eu morrer, estarei melhor do que agora. Né? Isso porque as lutas cessarão. E aqueles que certamente morrem em Cristo, né, têm ali a esperança, né, de que serão ressuscitados e poderão participar, né, ali das bodas do Cordeiro. E isso só faz sentido dentro da realidade, né, ali da fé cristã, onde a morte não é o fim, né, mas o começo. Isso no momento da volta de Cristo, de entrada ali, né, para a glória, né, no momento ali quando Cristo voltar. E aí aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, ou os que estiverem vivos, né, serão ali transformados, e aí eles serão, né, ali entrarão, né, ali para a glória. Então,
Vamos pegar somente essa passagem para complementar esse comentário, né? Que é 1 Tessalonicenses 4, se não me engano. É essa mesmo. 1 Tessalonicenses 4. Então, Paulo ele diz aqui o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A gente vê aqui uma comparação, né? Paulo aqui comparando os mortos a como se fosse um sono, né? Isso porque se realmente, né, as pessoas que morrem já estiverem vivas, né, após a morte, a ressurreição já não faz mais sentido, né? Porque aí já não é mais ressurreição, né? Porque para ocorrer a ressurreição, a pessoa tem que estar ali no estado de morte mesmo. Então, basicamente, Paulo fala aqui, né, que não sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais com os demais, né, que não têm esperança, porque se cremos, né, ali que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus, né, os tornará a trazer com ele. Então, mais uma vez aqui, a gente vê aqui, né, na continuação do versículo, Paulo explicando: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, né? Isso aqueles que estão ali no sono da morte. Porque o mesmo Senhor descerá com o céu, né? Do céu ali com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é por isso que Deus, né, os tornará a trazer ali com o Senhor Jesus, porque eles ressuscitaram primeiro. E depois, né, aqueles que permanecerem vivos, né, e por isso que ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Uma clara aqui definição, né, de onde será esse arrebatamento. Basicamente a gente só vai lá para o encontro aqui nos ares mesmo da própria terra. A gente tem ali a divisão, né, entre os três céus. O primeiro céu ali, que é o céu, né, ali das aves, das estrelas. O segundo céu, que é o céu dos astros, né. E ali tem o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Então, a encontrar ali o Senhor, aqui falando do Senhor Jesus, nos ares. Então, a clara expressão aqui, né, de que nós encontraremos ali o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, né, ele vai voltar, sabemos que seus pés tocarão os montes das oliveiras, conforme Zacarias 14, conforme ali Atos 1, do versículo 9 ao 12, se eu não me engano. Entre outras várias passagens, e Cristo reinará, né, aqui sobre a terra, e assim nós estaremos sempre com o Senhor. Isso no sentido também de estarmos com Cristo, mas sabemos que também, né, a Nova Jerusalém descerá dos céus e será implantada aqui na terra, e assim estaremos sempre com o Senhor, né. E Paulo aqui ele fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, para que tenhamos essa esperança, né, de que um dia possamos também participar de tamanha, né, tão grande ali, salvação. Então, para o cristão maduro, como Paulo, morrer é ser liberto da presença do pecado, é descansar de todas as lutas e aflições, esperar pela ressurreição do corpo em glória, né, ressurreição do corpo em glória, e receber a coroa da justiça, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, onde diz o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles os que amarem a sua vinda, isto é, o Senhor Jesus. Por isso Paulo também diz, em 2 Coríntios 5:8, mas temos confiança e desejamos antes, né, deixar esse corpo para habitar, né, isso no sentido de realmente deixarmos esse corpo contaminado, e aí herdar, né, ali o corpo glorificado. E nessa terra regenerada, né, sabemos que Cristo virá reinar ali por 1000 anos para regenerar a terra, habitarmos ali com o Senhor, né, isso com o Senhor Jesus, mas também com o nosso Deus, um corpo em glória. E ainda, né, conforme Filipenses 1:23, mas de ambos lados eu estou em aperto, ou seja, passando por aflições, tendo o desejo de partir, né, para que as lutas, as aflições sejam cessadas, e após a ressurreição, né, nós sabemos ali estar com Cristo, ou mesmo ali com relação, né, acerca dos que dormem, né, esses dormem ali em Cristo, né, esperando ali a coroa, né, da vida eterna. E ele declara: porque isto é ainda, né, ali muito melhor. Então Paulo ele não teme, né, a morte, porque ele já morreu para o mundo. Em outro lugar, ele afirma o seguinte, Gálatas 6:14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo. Portanto, morrer é ganho apenas para quem viveu para Cristo. Quem viveu para si mesmo, para o pecado ou para os bens terrenos, encontrará na morte a perda de tudo o que valorizava. Mas para o cristão, a morte é o começo da verdadeira vida, devido à ressurreição dos mortos quando Cristo vier. Então, espero que tenha ficado claro aqui sobre essa passagem, né? Meditamos aqui, explicando várias questões aqui, uma meditação profunda, né, aqui nessa passagem, para mim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Partindo para a conclusão dessa sessão, Filipenses 1:21, ele é basicamente um divisor ali, né, de águas. Ele separa, basicamente entre aspas, né, porque a gente vê que é algo muito profundo. Então, basicamente, basicamente entre aspas, mais uma vez, né, ele separa ali a religiosidade superficial de uma vida completamente entregue. Meditar nesse versículo é confrontar nossos valores, nossas prioridades e nossa fé. É, né, ali uma chamada, né, à renúncia e à verdadeira esperança. Não se trata de uma frase para ser decorada, mas de um estilo de vida a ser vivido. Paulo está dizendo, né, isso dá para entender dessa forma, né? Cristo é tudo para mim e por isso nada nesse mundo pode me tirar a alegria, nem mesmo a morte. Se essa verdade estiver viva, né, em nosso coração, passaremos, né, ali por tribulações, doenças, perdas e até pela morte ali, com paz, né? Claro que essa paz aqui é com a tranquilidade, né? Isso naquele sentido. Sabemos que a gente também não vai ser robô, né? Ao ponto de não ficar preocupado quando isso acontecer, né? Ou se isso estiver perto de acontecer. Mas sabemos que a fé e essa paz vai exceder, né? Esse medo, essa preocupação. Então é isso. Espero, né, que os irmãos tenham compreendido. Uma meditação profunda aqui, né? Contexto histórico também sobre essa passagem. Partindo aqui para o próximo, para o último tópico, né? De forma que é bem, de uma forma, né, mais rápida para acabar não ficando tão longo. Como definitivamente ele viver para Cristo. Quando Paulo declara em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, ele está dizendo que toda a sua vida tem como referência e modelo a pessoa de Jesus, o ungido de Deus, o Messias prometido a quem Deus exaltou e estabeleceu como Senhor, conforme Atos 2:36, que diz o seguinte: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa frase mostra que Paulo reconhece Jesus como exemplo de sua conduta e o caminho pelo qual ele se aproxima. A frase aqui sendo referida é: para mim, viver é Cristo e morrer, né, ali é lucro. Então, mas o que significa de forma definitiva e prática, né, viver dessa maneira? Como é que um verdadeiro discípulo vive com Cristo como referência? A seguir, vamos analisar o que significa viver Cristo em harmonia com as Escrituras, mantendo a centralidade do Pai como Deus único, conforme João 17:3, e reconhecendo Jesus como o Filho obediente a quem devemos seguir. Então, vemos aqui o seguinte, João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, vamos começar aqui a como definitivamente viver dessa maneira, viver para Cristo. Viver conforme o exemplo de Cristo. Jesus, ele foi o servo obediente, o homem aprovado por Deus, que viveu em completa submissão ao Pai. Ele disse, né? Temos aqui a referência, né, para aqueles que quiserem dar uma olhada, né, depois, né? Na verdade, vamos olhar aqui, né, já rapidamente essa passagem, Atos 2:22, né? Homem ali aprovado, né, por Deus. Então, Atos 2:22. Homens israelitas, escutai essas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos 2, versículo 22. Então a gente vê aqui Jesus, varão aprovado, né? E Jesus mesmo disse aqui em João 5, versículo 30, né? Então, Jesus, basicamente ali, somente voltando ao comentário, ele viveu em completa submissão ao Pai. E ele disse, João 5, versículo 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo.
E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui, né? Jesus, ele mesmo afirma que ele mesmo não pode de si só fazer coisa alguma, né? O que deixa aí a desejar, né? A, a doutrina ali da Trindade, né? Que diz ali que Jesus é igual e co-igual ao próprio Deus, né? Mas Jesus aqui, ele mesmo afirmando que necessita do Pai, né? Para poder fazer alguma coisa. Então, vê aqui. Viver, né? É Cristo quando imitamos, né? Essa mesma obediência e disposição de ouvir e fazer a vontade de Deus como Jesus fez. O discípulo que vive por Cristo molda sua vida pela conduta e pelos ensinamentos ali do próprio Messias. Então, Jesus, ele viveu em completa submissão ao Pai. E essa também é uma das formas de nós vivermos que nem, né, assim como Paulo fala, viver é Cristo. Tendo essa total submissão ao nosso Deus, vivendo ali, né, também conforme o exemplo de Cristo, né, que também foi obediente, buscou a santidade, buscou amar também o próximo, né? Vemos que em Cristo não houve pecado, então ele é o nosso ali exemplo, né? O exemplo ali que a gente pode dizer realmente verdadeiro, né? Cristo ali, homem, né? Varão perfeito, é o nosso maior exemplo de como nós podemos e devemos viver aqui nessa terra, né? Onde está contaminada pelo pecado. Então, o segundo ponto, assumir o ensino de Cristo como regra de vida. Jesus foi enviado por Deus para ensinar a verdade que conduz à vida eterna. Ele mesmo declarou em João 12, do versículo 49 ao 50, onde ele diz o seguinte: Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que meu Pai me mandou dizer, né? Sabemos ali. Por Cristo viver em total submissão ao Pai, né? Deus ali, ele, nesse sentido de enviar realmente ali, né? Ele enviou o Senhor Jesus, né? Ali. A gente sabe quando Cristo, né? Ali iniciou seu ministério, ele foi enviado. E logo, né? Ali, por ter ali, né? O Santo Espírito de Deus, né? O poder de Deus, que também representa a presença dele, né? Ali, dentro de si, né? Ali, sem medidas. Logo, né? Ele era ali guiado sobre o que deveria falar, então. Jesus, ele foi enviado por Deus para ensinar que a verdade, né? Que conduz à vida eterna. A verdade que conduz ali à vida eterna. Então, a gente leu aqui João, né, 12, do 49 ao 50. E viver é Cristo, né, significa viver em obediência ao que ele ensinou, pois seus ensinamentos vêm diretamente de Deus. E isso envolve amor ao próximo, humildade, fidelidade, pureza, perdão, misericórdia e compromisso com o reino de Deus. Terceiro ponto, proclamar o evangelho do reino como Cristo fez. Jesus veio pregando, né, ali o reino de Deus, conforme Lucas 4, versículo 43. Ele ensinou o arrependimento, a justiça e obediência à vontade do Pai. Paulo, ao dizer que viver é Cristo, está dizendo que a sua vida era dedicada a dar continuidade à obra iniciada por Jesus, anunciar o reino, ensinar a verdade, chamar as obras, na verdade chamar as pessoas, né, chamar as pessoas ao arrependimento e a fé no Deus vivo. Então, tanto, né, ali Cristo era ali o motivo, né, pelo qual Paulo ele continuava ali vivendo e trabalhando para Cristo, né? A gente vê ali mais anteriormente, né, no estudo, mas também dar nessa continuidade à obra ali iniciada por Jesus, que é anunciar o reino, ensinar a verdade bíblica, chamar as pessoas ao arrependimento e à fé ali no nosso Deus vivo. Conforme 2 Coríntios 5:20, a gente vê aqui: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Então, proclama essa mensagem, né? Chamando as pessoas ao arrependimento. É uma das maiores mensagens, né? Que ali, basicamente, a gente pode dizer que vai ser uma das primeiras mensagens que a gente vai ser confrontado, né? Quando a gente se converte ali ao evangelho, que é o arrependimento, né? Creio que seja uma das principais ali coisas, né? Se arrepender de tudo que nós fizemos ali de errado. Então, viver é Cristo, né? Quando levamos adiante sua missão como servos e mensageiros. Abordando o quarto tópico, sofrer por Cristo com entendimento. Paulo, né? Ele estava preso por causa da fé no Messias.
Viver Cristo, para ele, incluía aceitar o sofrimento e a rejeição como parte do caminho. O próprio Jesus mesmo disse, né? João 15, versículo 20. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à sua. Quem vive Cristo está pronto para sofrer pelo nome dele, não como uma adoração a ele, mas como um reconhecimento de que ele foi instrumento de Deus para nos trazer à luz e segui-lo, né? Implica ali carregar a própria cruz. Inclusive, esse foi um dos primeiros temas, né, aqui de lives, de estreias, né, aqui no canal, né, que é Lucas 9:23, que Jesus ali nos ensina, né? Vou até pegar a passagem aqui. É Lucas 19, né? Lucas 19. Perdão, é Lucas 9. A gente vê aqui, Lucas 9:23. Jesus diz aqui, canal Almeida Corrigida Fiel, né, e diz a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Siga-me. Então essa é a mensagem ali do Evangelho, inclusive, né, para aqueles que quiserem meditar. Temos aqui também um estudo sobre Lucas 9:23, com relação ali, né, a carregar a própria cruz, sofrer, renunciar, a questão ali da renúncia. Renúncia, carregar a própria cruz, sofrer com Cristo. E definitivamente, né, ali, também, isso é uma das formas, né, do que seria ali viver, né, para Cristo, que é sofrer ali por Cristo com entendimento. Então, partindo aqui para o próximo tópico, né, inclusive o último aqui dessa sessão, é guardar o foco, né, ali no Pai, como Cristo fez. Viver é Cristo não significa substituir o Pai ali, né, por Jesus, nem colocá-lo como objeto de adoração. O próprio Cristo nos ensinou, João 4:23, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Jesus viveu para glorificar o Pai. Quem vive como ele viveu também tem esse foco, né? Viver Cristo, portanto, é seguir o Filho em sua devoção ao único Deus verdadeiro, como ele mesmo orou, conforme João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Assim, viver é Cristo, quando Cristo é o modelo de nossa obediência, o mensageiro do Pai, o servo que nos ensinou a caminhar com Deus. Vivemos Cristo reconhecendo sua missão e autoridade como Filho de Deus, sem jamais substituir ao Pai, o único digno de adoração e glória eterna. Então, esse foi o estudo, irmãos. Espero que tenha sido edificante, que os irmãos tenham compreendido, né? Inclusive, essa passagem, né? Foi a que eu pensei para dar o nome ao canal. Inclusive, eu gosto bastante dela. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a gente viu aqui um pouco sobre o contexto histórico, né? O que Paulo estava querendo dizer, fazendo uma análise profunda. E aqui como definitivamente viver, né? Cristo, que é viver conforme o exemplo dele, em total submissão a Deus. Assumir os ensinos, né, de Cristo como regra de vida, né? Ali ensinando, obedecendo ao que ele também nos ensinou. Proclamar o evangelho do reino, como ele mesmo fez, né? Dando continuidade à obra. Sofrer por Cristo com entendimento, né? Sabemos que também sofreremos, né, ali perseguições, né? Embora que não seja no sentido de ser ali agredido, essas questões, mas provavelmente padeceremos também injúrias, né? Com relação a pessoas ali, né? Não aceitarem, né, o que nós ensinamos. E dessa forma nós somos ali injuriados por palavras, né? E aí isso também seria ali sofrer com entendimento. E o quinto, né, que é guardar aqui, né, é o primeiro lugar, né, para o nosso Pai, assim como Cristo fez, né? Não substituindo Jesus ali pelo Pai, mas tendo total submissão, né, ali ao nosso Deus, adorando somente a Ele, né? Reconhecendo que a vida eterna é essa, e conheçam, né, ali como Jesus disse, né, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, amém. Vamos continuar aqui somente agora para a conclusão e finalizaremos aqui, né, o nosso estudo. Então, o versículo, né, que estudamos não é apenas uma frase memorável. Ele representa uma síntese profunda da fé, da missão e do coração de um verdadeiro discípulo. Nas palavras de Paulo, vemos não a religiosidade fria, mas uma entrega consciente, uma convicção prática e uma esperança segura. Essa frase foi escrita enquanto Paulo estava preso, diante da possibilidade de morrer, e mesmo assim declara com firmeza: viver é seguir, colocar aqui a vírgula, viver é seguir Cristo, morrer é lucro, né? Esse é o sentido da passagem. Então, nós estudamos, né, que essa declaração surge de um contexto específico, uma prisão real, uma igreja que o apoiava e uma missão que ainda pulsava viva dentro dele. Paulo não estava fazendo poesia, ele estava descrevendo sua realidade espiritual. Viver é Cristo. Então, nós meditamos que viver é Cristo significa ter Cristo como um modelo de obediência e missão, né, ali, não como ídolo. Seguir seus ensinamentos vindos do Pai, com sinceridade e fé. Anunciar o evangelho do reino com dedicação e coragem. Suportar sofrimentos, né, com a mesma firmeza que ele suportou. Direcionar toda adoração ao Pai, como ele mesmo fez. Já morrer é ganho, embora que a gente não abordou, né, aqui especificamente sobre o morrer é ganho, mas a gente já viu aqui, né? Somente voltando aqui um pouco, a gente meditou nessa passagem, né, aqui, que a gente vê que morrer, né, é ser liberto da presença do pecado, descansar de todas as lutas e aflições, esperar pela ressurreição do corpo em glória e receberei, né, ali a coroa da vida, nesse sentido que morrer é ganho. Prosseguindo aqui com a conclusão. Não é um desprezo ali pela vida, mas a certeza de que a morte, né, para quem vive por Cristo e para Deus, não é fim nem perda, mas o início, após a ressurreição, de uma realidade melhor, segura e prometida. Nosso desafio é transformar essa verdade de Paulo em uma realidade pessoal. Não basta admirar o versículo, precisamos nos perguntar: estamos realmente vivendo para Cristo? Ou ainda vivemos para nós mesmos, para nossos interesses? E possamos também dizer com sinceridade: para mim, o viver é Cristo. E que quando a morte vier, ou quando Cristo voltar, estejamos prontos para ganhá-la, né, com a consciência, né, ali limpa, né? Ou seja, né, quando a morte vier, ou então, né, no caso aqui, quando diz aqui, quando a morte vier, né, estejamos prontos para ganhá-la, né, com a consciência limpa, sabendo, né, ali, sabendo ali, né, que a vontade de Deus com Cristo como nosso guia, né, na verdade, perdão, né, lendo aqui novamente, e que quando, né, ali a morte vier, estejamos prontas, né, para ali ganhá-la, né, e sabemos que a morte para aqueles que são definitivamente viveram para Cristo também é lucro, né, então para ganhá-la com a consciência limpa, sabendo, né, que vivemos ali segundo a vontade de Deus, com Cristo como nosso guia e o Pai como nosso Deus eterno. Então a nossa maior esperança ali, né, receber, né, o corpo glorificado e a ressurreição, né? E nós temos a esperança de que ou seremos transformados, né, ou então se a morte vier antes da volta do Senhor Jesus, a gente ser ali ressuscitado e participar ali das bodas do Cordeiro. Para finalizar, Romanos 14, dos versículos 7 ao 9, seguinte: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então, amém. Espero que tenha sido edificante para os irmãos, que os irmãos tenham compreendido nessa passagem que Paulo estava querendo aqui nos apresentar, né, através desse capítulo, né, na verdade desse versículo, que é bem profundo, bem interessante a gente abordar, e possamos declarar, né, viver é Cristo e morrer é lucro, né, e realmente nos
questionarmos, né, nos momentos realmente que pudermos, quando for possível, se nós realmente estamos vivendo para Cristo ou se ainda estamos vivendo, né, ali para nós mesmos, para nossos interesses, né? Isso principalmente aqui para mim. Também devo ali estar perguntando para mim mesmo se eu realmente estou ali vivendo para Cristo, né? Creio que eu e também cada um, né, dos irmãos que ouvem essa breve meditação. Então espero que tenha sido edificante para cada um de nós, que os irmãos tenham aprendido um pouco mais, espero que possa ter, né, aqui, né, compartilhado um pouco mais aqui, né, da palavra de Deus, que os irmãos possam ter aprendido, né, alguma coisa. Agradeço a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação. Para aqueles que ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam. Busco aqui fazer lives, né, todas as segundas, às 9 horas. E assim, Deus permitir, né, na medida do possível. Se Deus permite, eu faço, né, aqui as pregações todas as segundas às 9 horas. E peço, né, já de antemão, mais uma vez aqui, na verdade, aqueles, né, que não deixaram like, se possível for por gentileza deixarem. Se não deixaram comentário também, né, o que acharam da live. Se tiveram alguma dúvida, né, na medida do possível eu tentarei responder. E certamente dessa forma, né, ajudará na divulgação dessa pregação. E assim mais pessoas poderão, né, ser ali alcançadas pelo Evangelho do Reino. Sobre a playlist, né, que refutando o dogma da Trindade, estará aí na descrição, né? Na descrição para aqueles que quiserem assistir. Recomendo também, né, que vejam. A gente abordou também alguns temas e creio que seja também necessário, né? Aqueles que quiserem compreender ainda melhor, né, de uma forma melhor. Assistir aqui a série, né? Luz na Escuridão. Também aborda vários temas que são abordados, né, ali de forma contrária, né, à Bíblia, no sistema religioso, mas certamente aqui, né? Também é libertador e podemos aprender através desses estudos aqui, né? Segundo a vontade de Deus ali, aprendermos e sermos ali libertos do próprio engano. E para aqueles que querem conhecer a Igreja de Deus, também estará aí na descrição, ou então aqui, né, no próprio perfil, né, aqui do canal. Acessando aqui a descrição do canal, tem acesso também aqui às playlists, aos canais e os links também. Para aqueles que quiserem conhecer a Igreja de Deus, né, fazer o discipulado, olhar, né, aqui, ter os pontos de fé, certamente serão bem-vindos. Então agradeço a cada um que veio ouvir essa breve meditação, espero que tenha sido edificante. Que assim Deus nos conceda uma ótima noite de sono e que possamos descansar e repousar, né, aqui, nessa noite. Então, agradeço a cada um, que Deus os abençoe e que a paz seja convosco.